entendendo e conectando com essa grande verdade. Jorge, obrigada, querido. Que vocês possam estar aí junto conosco, nos acompanhando. Se cair novamente, nós vamos acompanhando pelo Instagram, tá bom? Ok, pessoal? Então sejam bem-vindos, pessoal do Facebook. Nós reconectamos o nosso vídeo e nós estamos aqui agora ao vivo. Então, quando Allan Kardec diz que é Deus, ele responde: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ok? E aí, ele continua dizendo: não poderemos nos sentir seguros onde quer que estejamos, sem que pelo menos vamos alimentar a ideia de que estamos com a sensação de que somos protegidos, que estamos num ambiente de fé, que temos um Pai que olha por nós, que temos um Pai, um ser divino, um ser, uma fonte divina, um Criador que vem cuidar da sua criatura. Então, o que nós somos para Ele? Somos filhos de Deus, criaturas de um Criador que está sempre ao nosso lado e sempre conosco, dentro de nós e nós com Ele. Então, às vezes as pessoas falam: mas eu não acredito. Então, meus queridos amigos, isso é uma grande dúvida de todo mundo, de todos os céticos, agnósticos que não têm uma religião, porém, que ainda assim pesquisa essa grande origem que é Deus, que é a origem divina de todas as coisas, que é aquele ser espiritual que está presente em tudo, onisciente, presente em todos os lugares e em todos os momentos, ao mesmo tempo. Mas aí o cético, aquele que é ateu, diz assim para nós: mas eu não acredito em Deus, eu acredito numa força divina, ou eu acredito na natureza, vamos pôr assim, não é? Boa noite, Rose, Milson, pessoal de Minas, um grande beijo, abraço a todos, Raquel, sejam bem-vindas. Então, meus queridos, aqui, diante do nosso livro, a Gênese, nós vamos responder. Considerando que Santo Agostinho já nos trouxe esse conceito, que ele é causa primeira de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, a base sobre o qual repousa o edifício da criação, o ponto fundamental a considerar além de tudo e antes de tudo. Então aqui os espíritos nos respondem, Allan Kardec nos responde que Deus não tem início e nem fim, e não teria, senão, se tivesse começo, alguém teria que ter criado Deus, e Deus é a própria criação. E não tem fim porque Deus também é infinito. Se tivesse fim, alguém ou outro ser viria continuar os nossos planetas, a nossa existência e também a nossa evolução. Então, teremos que entender, teremos que compreender, diante desse conceito, que Deus não é uma pessoa. Deus não é um humano de uma forma antropomorfa.
seria isso? Uma forma antropomorfa é uma forma do ser humano. Forma de antropomorfo, que é essa forma do ser humano, a imagem de Deus. E nós acreditamos que isso é muito confuso, porque nós acreditamos que nós somos a semelhança de Deus e Deus é a nossa semelhança. É isso? Não. Não é exatamente isso. Exatamente conforme os Espíritos nos trouxe com toda a humildade, com todo o seu entendimento, que Deus, como Criador, criou o ser humano à sua semelhança e ao seu poder divino, como luz, como energia e como potência de pequenos deuses, porque somos centelhas divinas. E quando chegamos aqui, na nossa vida, na nossa reencarnação, ou encarnando de alguma forma em algum outro planeta, na nossa existência, nós acreditamos que Deus está em nós e Ele nos criou juntamente como foi criado o mundo. Não numa forma como a Bíblia diz que é simbólica, né? Criou no 7º dia, depois criou o homem e criou o Adão da costela, criou a mulher da costela do Adão. Não, gente, não é isso. Nós estamos estudando um livro em meados de 1868, a Gênese, estudados por estudiosos espíritas, pesquisadores espirituais. Allan Kardec, como um cientista, historiador da sua época, que trouxe para nós essa situação para que nós entendêssemos que a grande criação divina desse ser, dessa energia que nos traz essa inteligência suprema, que é Deus, não é esse velhinho que fica sentado anotando todos os nossos males e todas as nossas faltas. Não é isso. Deus não é como o ser humano. Deus é uma luz. Deus é a presença de tudo que existe. Deus é o tudo e é o nada. Dizem os cientistas que descobriu a centelha de bóson que Deus está em tudo que existe, no nosso multi-universo, em todas as galáxias, nos sextilhões de estrelas. Ele está presente em tudo. Seja bem-vinda, Grazi. Boa noite, minha linda. Boa noite, querida. Um beijo no seu coração. Maria, seja bem-vinda. Gabriel, obrigada, querido. Obrigada. Sejam bem-vindos. Então, gente, qual é a grande importância disso? Qual é a grande importância de nós entendermos que não é um conceito, que Deus não é uma forma, não é um corpo, que Deus é etérico, que Deus é imaterial, que Deus não é uma coisa palpável, não é uma coisa, não é um ser que nós podemos materializar. Quem é vidente e quem consegue ver as energias, quem
fenômenos que todos nós temos, porém alguns mais usados, assim como Chico Xavier, Divaldo Franco, grandes médiuns e outros gigantes espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, que é o nosso médico, Dr. Carlos Chagas. Ele usava esse pseudônimo, ele usava esse nome para que pudesse trabalhar em paz, sem nenhuma perseguição, compreensão. Não é, Catinha? Beijo, Sorreila, beijo, querida. Beijo, Lídia. Sejam bem-vindas. Um beijo, minhas queridas. Um beijo, pessoal de Guará. Um beijo, pessoal de Ipuã, o Acácio, a todo mundo aí. Então, meus queridos, não consegue ouvir? Entra e sai de novo, Grazi. Querida, às vezes com o som baixo, ou então a sua ligação tá baixa. Entra e sai de novo, querida, por favor. Tá bom? Porque aí você vai conseguir conectar. Tá bom? Pessoal, fala pra mim se vocês estão me ouvindo bem. Se vocês estiverem ouvindo, coloque aí, o som tá bom, a imagem tá boa. Obrigada, querida, obrigada. Então, meus queridos, se Deus é poderoso, isso, obrigada, Sorreila, Deus abençoe a todos nós. Se Deus está conosco, presente em todos os momentos da nossa vida, em tudo que existe, de uma forma maravilhosa e grandiosa, trazendo todas as bênçãos que nós temos. Será que ele seria um Deus caprichoso? Um Deus que iria nos castigar? Ah, Deus castiga porque você não seguiu as suas leis divinas. Ah, você não conseguiu trabalhar a sua família, você não conseguiu ser um bom filho, então Deus vai te castigar. Seria isso, Rose? Seria isso, Lídia? Minhas amigas, contem pra mim o que vocês acham. Então, minhas amigas, eu vos pergunto, será então bem se eu for muito bem, se eu for uma boa filha, uma boa mulher, se eu fizer tudo certo, então Deus vai me premiar. Eu vou fazer uma barganha com Deus. Seria possível, Kátia? Essa semana nós estávamos lá ontem. Ontem nós estávamos falando sobre isso. Fazendo um estudo aprofundado do Livro dos Espíritos. Muito bem, é isso aí. E você sabe, Laine, que tem muita gente que acredita que Deus castiga. Tem muita gente ainda que acredita que Deus está aqui anotando no seu caderno todas as nossas imperfeições e todas as nossas falhas, todas as nossas faltas. Para quando chegarmos do lado de lá, fazer as contas. Ah, será que eu fui bem? Eu tenho um bônus do lado de lá. Ah, será que eu fui mal? Eu vou pro inferno. É isso, gente. Vocês concordam com isso? Porque fomos criados. A nossa introdução espiritual e religiosa, fomos trazidos pela religião católica. Então, nós temos muito ainda desse resquício do catolicismo, que acredita no céu, que acredita no inferno, que acredita se formos mal, nós vamos para o inferno e vamos ser penitenciados por toda a eternidade. Ou então, se eu for tudo bem, se eu estiver perfeitamente bem, fazendo tudo de bom, eu vou para o céu. E vou ser
ser premiada e vou ficar lá tocando harpas com os anjos. Ou então, que eu vou ficar dormindo, esperando o grande juízo final. E quando Deus vier, Jesus chegar, ele vai fazer o grande juízo final. É isso, gente. Contem aí pra mim, pessoal. Contem aí pra mim o que vocês acham sobre isso. Tiago, boa noite. Maísa, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Então, meus queridos, não, né? Aqui pra nós, os espíritas, de uma filosofia espírita e religiosa como cristãos, tá? A gente fala de uma religião, de uma religiosidade que significa conexão com Deus, que significa conexão com o ser maior. Então, é isso que nós trazemos para a grande religiosidade, que é essa ligação com Deus, essa conexão com o divino, ok? Então, meus amigos, Deus não castiga ninguém e Deus também não premia ninguém. Tanto é que mandou Jesus, seu filho amado, seu filho escolhido, para trazer o grande exemplo para todos nós. E hoje, governador do nosso planeta. E governador também de outros planetas. Porque não existe só a Terra. Como já falamos em outras lives, na live de transição planetária. Olhem aí. Busquem lá. Tem no Face, tem no YouTube. Transição planetária. Então, meus queridos, segue o texto. Seria como um exemplo, uma inteligência sideral. Tanto é o tudo, o ser onipotente, onipresente, onisciente e o nada. Tudo que existe é Deus. E Deus está em tudo. Porém, quando Einstein perguntou para o professor na aula que Einstein estava, isso. Então, Laine, Einstein estava na sala de aula e vinha o professor, que era cético, falando que não existia Deus. Que Deus... Entendem, meus queridos? Então, meus queridos, minha linda Lídia, obrigada, querida. Claro, meu amor, isso mesmo. Então, Deus é uma inteligência soberana, é uma criatura, aliás, é um criador do universo, o arquiteto grandioso, que tudo sabe, que tudo vê. Então, vamos voltar lá na história do Einstein. Uma historinha pequena. Então, o seu professor estava questionando que Deus não existia. Então, Einstein perguntou assim: professor, diante da lei da física, o escuro existe? A sombra existe? Ele falou assim: existe. Ele falou: não. Diante da lei da física, a luz existe. Nós podemos estudar a luz. A sombra é apenas a ausência da luz. Ah, é verdade. Então, se a luz existe e a sombra não existe, porque ela é apenas consequência da ausência da luz, certo? E o mal? O mal existe? Aí o professor falou assim: claro que existe. Temos o mal em todo momento, que a gente tem percebido que o mal acontece com todos nós. Falou: não, mais uma vez, o senhor está errado. O mal não existe.
existe é a ausência do bem. Você pode estudar o bem, você pode estudar o bom, você pode praticar o bem. E o mal vem como consequência da ausência do bem. Assim como a sombra. É assim como Deus. Se você não vê Deus, você percebe Deus em tudo que existe. Você percebe Deus na natureza. Você percebe Deus no olhar do seu amor, do seu marido, da sua esposa. Você percebe Deus no olhar do seu filho, na paisagem que você vê todos os dias de manhã, no sol que nasce, que nos traz a beleza da natureza, a chuva, a lua, que quando o sol se põe, a lua vem, quando a lua se põe, o sol nasce. Então, meus queridos, grande trabalho de Einstein, grande explicação de Einstein. Para ele acreditava não num Deus punitivo, não num Deus religioso que ficava lá, não num Jesus, num Cristo preso numa cruz, não. Ele acreditava nesse Deus vivo, nesse Deus que está presente em tudo, em todas as coisas, em todos os lugares. Em tudo que existe. E em todas as moléculas, de todas as células, de todos os átomos e elétrons, existe a energia divina. Certo? Aí vocês vão me dizer assim: Pri, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Aí vocês vão me dizer assim: mas e o cético? Mas e os ateus? Que diz que Deus não existe? Como eu participo de muitas lives, muitas palestras, teve uma pessoa que colocou assim embaixo nas lives que eu estava participando, e colocou assim: nossa, como eu gostaria de acreditar em Deus. E por que não, querida? E por que não? Se Deus é tudo isso e muito mais que a gente percebe, todos os estudiosos, todos os cientistas vêm nos mostrando a grandiosidade desse Deus. Nós somos provas da existência de Deus. Está aqui, gente. Está aqui no livro da Gênesis. O princípio elementar, que se julgue uma causa pelos seus efeitos, mesmo que não se veja a causa. A causa é Deus. Os efeitos somos nós, as criaturas divinas, seus filhos amados, seus filhos que Ele sempre zela por nós. Contudo, portanto, temos que entender que essa grande energia que está dentro de nós como um ser supremo, temos também que aprender a ouvir. Ah, mas por que Deus castiga? Por que você pensa que Deus castiga? Se tudo que nós passamos é para o nosso bem. Seja grato pelas coisas negativas que aconteçam na sua vida. Por quê? Porque aquilo é importante para o seu crescimento espiritual e moral. Não estamos aqui para brincadeira, gente. Não estamos aqui somente para viajar, somente para passear. Nós temos que encontrar a nossa missão. Nós temos que encontrar o nosso trabalho. Ivone, um beijo, querida. Amo vocês. Um beijo, pessoal de casa, os mineiros queridos, que me acompanham aí sempre, todas as lives. Um beijo, querida. Boa noite. Então, meus queridos amigos,
vai mais longe. Calcular o poder da causa pelo poder do efeito. E pode até mesmo determinar a sua natureza. A astronomia deduziu a existência de planetas em determinadas regiões do espaço pelo conhecimento das leis que regem o nosso espaço, o nosso cosmo, o nosso universo. Ao buscá-lo, encontrou-os, de modo que se pode dizer que foram descobertos antes de serem vistos. Depois de muito tempo que os astrônomos conseguiram ver os astros, as estrelas e os outros planetas que vêm surgindo. Então nós não vamos ver Deus com os nossos olhos carnais, porém vamos vê-lo, vamos senti-lo dentro de nós. Quando nós nos conectamos com a luz, quando nós fazemos o bem para um irmão necessitado, quando nós fazemos a caridade e assim por diante. Quando nós fazemos uma meditação, entramos internamente dentro do nosso ser, nos conectando com o nosso ser, com o nosso eu superior, com o nosso eu supremo, que está onde? Dentro. Por isso, essa pandemia, qual era o lema da pandemia? Venha para dentro. Fique em casa. Que casa, gente? A nossa casa interna, nossa casa espiritual, nosso ser interno. Entende? Compreende com o seu coração, não com a mente. Não. Vamos tirar a mente agora. Vamos nos conectar com o coração. E aí, eu trago para vocês, diante desse trabalho maravilhoso e divino, que Allan Kardec trouxe esse capítulo com um significado especial para nós, os leitores. E dizendo que esses estudos valeu da ciência como geologia, fisiologia, química, para tratar da gênese do mundo e da vida. Neste também se vale de uma ciência filosófica, de seu tempo e até Odisseia, que seria uma metafísica especial dividida em 3 partes. Teodiceia, estudo sobre Deus, de uma natureza, de uma lei natural sobre Deus. Então ele proporcionou para todos nós, junto com os espíritos elevados, junto com o espírito da verdade, esse trabalho magnífico que foi escrito em 1868. Séculos atrás. E aí ele diz assim: essa metafísica dividida em 3 setores. Psicologia racional, relação entre a alma e o corpo. Cosmologia, o cosmo racional, natureza da matéria e da vida. E o estudo racional de Deus, a Teodiceia, que é o estudo racional de Deus. Não é teologia, Vanessa. Boa noite, querida. Boa noite, seja bem-vinda. Dani, seja bem-vinda. Joelma, um beijo, querida. Um beijo no seu coração. Então, gente, Deus, pois, do que nada cria cada coisa, porque é o próprio ser, por consequência, a causa primária de tudo, única,
e eficiente de todas as coisas. Por Paul Chennett, Tratado Elementar da Filosofia. Gente, essa obra que eu trago para vocês é a obra original, do Allan Kardec, tá? Tá bom, queridos? Que vocês possam estar aí nos acompanhando, porque é muito importante. É a obra original escrita pela FEAL, tá? Porque nós temos, como eu venho falando há várias vezes, vários encontros, que nós temos na outra Gênese antiga muitas alterações. Então, vocês me perguntem aqui, se vocês precisarem, entrem na internet, peçam essa obra, porque tem a obra original, ok? E nós precisamos estudar, estar em cima sobre a verdade. A verdade nos liberta, porque houveram muitas alterações lá naquela época por pessoas obscuras que tentaram derrubar os estudos e o trabalho de Allan Kardec, tá? Então, acompanhe-nos aí, que eu venho colocando sempre, toda semana eu faço um estudo em cima da obra original do Allan Kardec. Tanto da obra da Gênese, quanto da obra do Céu e Inferno, tá bom? Que nós temos também aqui a obra do Céu e Inferno. Então, meus queridos, sobre essa existência de Deus, então eu vou fazer uma pergunta para vocês, que a gente já está caminhando para a finalização, tá bom? Porque foi uma loucura, o horário já passou, o horário voa quando eu estou aqui com vocês, meus queridos. Mas eu fico muito feliz, porque é muito bom estar aqui com vocês, e vocês vão aí nos acompanhando nesses estudos maravilhosos, e nessa reflexão que a gente vai fazendo aqui juntos, tá? E se vocês puderem colocar os comentários embaixo, eu vou deixar aqui gravado. E vocês também divulguem para os seus amigos, divulguem para os familiares, para que eles também possam estudar junto com a gente. Certo, meus amores? Então vamos lá. Bom, aqui Allan Kardec perguntou, ele fez uma pergunta para nós podermos entender algo mais da visão divina, ok? Então ele diz assim, uma vez que Deus está em toda parte, por que não o vemos? Ou então, se não o vemos aqui na Terra, nós o veremos quando chegarmos no plano espiritual? Quando chegarmos na casa do Pai? Aí ele responde. O Espírito responde. A primeira pergunta é fácil de responder. Nós não podemos ver com os nossos órgãos materiais. Essa percepção não foi nos dada nesse momento, nessa vida. Porém, nós estamos limitados, porque nos tornamos impróprios à visão de certas coisas. Por enquanto, nós ainda temos o véu, que está na nossa visão, porém esse véu vai ser cada vez mais retirado por tudo que estamos vivendo, por tudo que estamos estudando, por tudo aquilo que estamos passando nessa transição planetária. O véu vai cair, vamos nos revelar, vão ser revelados para nós as questões espirituais de seres iluminados, de irmãos maiores que estão conosco, nos ajudando nessa transição. E nos ajudando para que possamos chegar ao plano de regeneração. Então, diante disso, nós podemos entender como um exemplo. Às vezes não percebemos os fluidos que estão perto de nós.
ou perto daquela criatura que está do nosso lado, do nosso irmão, ou de alguém que chega e traz uma energia pesada, carregada. Às vezes nós não percebemos isso. E é então aí que nós vamos entender que fluidos escapam totalmente à nossa vista. E esses fluidos, essa energia, talvez não possamos compreender com a nossa visão, com o nosso tato, com o nosso olfato. Porém, vamos entender dentro do nosso coração pela intuição ou pelo instinto. Boa noite, Marina. Um beijo, querida. Boa noite aos meus amores, familiares de Franca, meus amigos. Seja bem-vinda. Então, meus queridos amigos, isso é muito importante nós entendermos essa metáfora. Porque às vezes nós não vamos compreender com os nossos olhos materiais ou com o nosso raciocínio intelectual, com a nossa mente, com o cérebro. Porém, podemos entender e nos conectar com essa energia divina, com essa grande fonte de origem, que é Deus, que é a natureza, que é o acaso. Que às vezes a gente fala assim, nossa, por que será que aconteceu isso? Ah, foi o acaso. O acaso é quando o homem quer dar a desculpa que Deus está presente na sua vida, mas ele não quer ver. Ele não quer admitir. Orgulho são os nossos orgulhos. Não é, Vanessa? Então, meus queridos, Kátia, não é, Kátia, minha linda? São isso. Então, nós vamos entendendo que as coisas de essência espiritual não podem ser percebidas pelo organismo material. Está escrito aqui, item 31, a visão de Deus. E isso é muito importante, porque ele retrata aqui. Só podemos ver os espíritos e as coisas do mundo espiritual pela visão espiritual. As coisas imateriais são vistas pelo espírito. As coisas materiais são vistas pelos olhos materiais, pelos olhos da carne. E há muita diferença de uma visão para a outra. Temos que estudar, minhas queridas. O lema espírita, ele já diz: espíritas, instruí-vos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e a Deus acima de todas as coisas. Mas nós temos que estudar as coisas dos espíritos e do nosso espírito. Ah, mas eu não sou espírita, não tem problema. Você é um espírito, não é? Você não está aqui, vivo, encarnado nessa terra, na carne desse corpo? Então você é um espírito. Nós, homens, não podemos fazer as obras de Deus ainda. Não podemos criar como Deus. Criar a beleza da natureza, criar a essência do homem divino, do homem espiritual. Nem criar a alma podemos. Então, por isso nós temos que entender, e vamos entendendo conforme a nossa evolução espiritual e moral, que Deus é a presença divina. Que Deus é aquele que nos traz a harmonia do universo. Que Ele é justo e Ele nos traz para que podemos entender e podemos aceitar essa lei divina e essa lei suprema. E aí, meus queridos, o que vocês acham sobre tudo isso? O que vocês acham dessa existência divina, dessa causa que Ele está nos apresentando
em todos os momentos como grande Criador. E aí, quando a gente fala também da providência divina, que nós vamos deixar a providência divina, aconteceu tudo isso porque Deus quis. Não é também exatamente assim, tá bom? Às vezes acontece porque vamos tendo umas escolhas e vamos plantando algumas sementes que acontece por consequência. Então, muitas vezes, somos nós que criamos tudo isso. Então, aqui da natureza divina, ele diz, não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Temerário seria aquele que pretendesse levantar o véu que oculta dos nossos olhos. Falta-nos ainda o sentido que só se adquire pela completa purificação do Espírito. Então os Espíritos nos falam, os Espíritos de luz, que já voltaram para o plano espiritual e que vêm aqui nos ajudar a entender tudo isso, que quando estivermos preparados como Cristos, como Espíritos puros, vamos entender e compreender e aprender a visualizar a presença divina, que está sempre perto de nós, que está sempre em nós e nós com Ele. Então nós somos um com Ele e Ele é conosco, sempre, eternamente. Deus não abandona o barco. Deus não abandona um filho. Se nem o pai, se nem a mãe. Mães que são mães de verdade, tá, gente? Entendam bem essa mãe que eu tô dizendo aqui. Se nem uma mãe abandona seu filho e nem deixa a própria sorte, passando fome, se nem o pai dá um pão duro para que seu filho coma quando ele pede uma comida, quando ele está com fome, imagina Deus, que é a criatura soberana, eterna, que Ele é imutável, que Ele é imaterial, que Ele é soberanamente bom e perfeito e justo. Ok, meus queridos? Então, pra gente finalizar, nós vamos seguir esse estudo semana que vem, tá bom? Esteja comigo aqui, semana que vem nós vamos fazer mais um estudo explicando as essências divinas para que nós possamos entender tudo isso. E para finalizar, quero deixar uma historinha com vocês do Chico Xavier. Chico Xavier contava no programa Pinga Fogo que um belo dia ele estava no avião e que esse avião entrou em pane. E tinha 20 minutos que eles estavam gritando: eu vou morrer! Socorro! Socorro, eu vou morrer! E aí todo mundo desesperado olhava para o lado do Chico, um homem espiritualista, espírita, né? Se ele estava gritando que ia morrer e todo mundo estava ali num desespero danado, quer dizer que a coisa estava feia mesmo, todo mundo ia morrer, esse avião ia cair. Então, nesse momento, entra Emmanuel, seu mentor espiritual. Para quem não conhece a história de Emmanuel, pesquisa aí, é maravilhosa a história de Emmanuel, que é o mentor espiritual. Era, né? Porque agora Chico voltou para a espiritualidade e Emmanuel está entre nós, já encarnado. E aí, Emmanuel veio e falou com ele: mas, Chico, o que está acontecendo? Aí o Chico respondeu: mas o senhor não está vendo? Nós estamos correndo um perigo de vida. Esse avião vai cair. Tá, tudo bem. E por que você está gritando? Porque tá todo mundo gritando e se eu vou morrer, eu vou gritar. E aí Chico continuou gritando. E aí o Emmanuel falou: então, por favor, já que você vai morrer
Então morre em silêncio. Não, mas eu quero gritar porque eu quero morrer. Eu vou morrer agora. O senhor não está percebendo que nós estamos passando por um momento difícil e que decisivo e que nós vamos morrer? Ele então, por favor, já que você vai morrer, morra com dignidade e dê exemplo aos seus seguidores, porque eles também têm que ter exemplo de você, que é um espírito evoluído e um espírita que está dando o seu testemunho. E aí, gente, foi assim, graças a Deus, né? O Chico e todo mundo, os estudiosos, contam que não existe ateu nem cético nesse momento. Quando o avião tá caindo ou quando o navio tá afundando, todo mundo grita: oh meu Deus, socorre! Oh meu Deus, que é isso? Então, nesse momento, todo mundo chama por Deus. Ou então, tem aquela piada, né, que o pessoal conta: eu sou ateu, graças a Deus. E aí, eu encerro, né, os nossos estudos dessa noite. Agradeço a todos, gratidão imensa. Que Deus esteja com vocês, essa grande energia, que a lei da natureza, que a grande fonte divina, que essa energia iluminada perpetua no coração, na alma de vocês, sempre, 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 eternamente. E que vocês estejam na luz divina do nosso Senhor Jesus Cristo, dos nossos mestres e dos nossos mentores, para que vocês possam ter um ótimo domingo, bom descanso a todos, uma excelente semana. Até o próximo encontro. Gratidão. Até a próxima semana, queridos. Beijo no coração.